Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a parte de espectrometria atômica, hoje vamos falar um pouco sobre a espectrometria de massas com fontes de plasma, que é o ICP-MS. A gente vai começar com uma introduçãozinha rápida na aula de hoje. Pessoal, normalmente o ICP-MS, apesar de ser uma técnica de massas, ela é muito tratada também como uma técnica atômica pelo seu caráter, na verdade, elementar. Assim como o ICP óptico, fornigrafite, absorção atômica, em chama, fotometria de chama, são técnicas para determinar elementos. O ICP-MS acaba sendo acoplado também às técnicas atômicas, apesar de também ser uma técnica de massas. Inclusive, já tem uma divisão, né? Eles chamam de massas inorgânica, e tem a parte de massas orgânica também, que são as outras técnicas de massa, que tem uma função mais molecular, determinar moléculas. Aqui a gente vai determinar elementos, então esse CPMS acaba entrando junto. Já deixe um like no vídeo, inscreva no canal caso não forem inscrito ainda, compartilhe esse vídeo e espero que vocês gostem dessa aula. Lembrando sempre, pessoal, quando eu falo de espectrometria atômica, eu sempre falo de átomos livres na fase gasosa. Nós já vimos também como é que é a formação do plasma, né? O argônio ele é ionizado com auxílio de uma faísca elétrica e isso gera muita energia e começa uma reação em cadeia que o argônio ionizado, por ter uma alta energia, acaba colidindo com o argônio que não foi ionizado ainda, acaba forçando sua ionização e isso gera um fenômeno em cascata, ou seja, vai gerando mais argônio ionizado, colide com argônio zero, gera mais argônio ionizado. E isso vai autoalimentando o plasma. E para manter essa autoalimentação, a tocha é importante com a bobina de radiofrequência que vai manter o argônio ionizado numa certa região, devido ao seu campo eletromagnético, mantendo assim, devido ao aquecimento ômico, uma temperatura que pode chegar até 10.000 Kelvin. Sempre gosto de lembrar, a superfície do Sol tem uma temperatura entre 5 e 6.000 Kelvin. Tudo bem, pessoal? E para os processos de atomização para rota de atomização, nós vimos que no ICP óptico, né, nós tínhamos átomos e íons estados, mas agora o que vai importar para a gente é isso aqui, os íons em fase gasosa, ou seja, eu vou dar tanta energia para o elétron que ele vai sendo promovido, até se desprender de vez do átomo, e aqui que está trabalhando a técnica de ICP-MS. Por isso, pessoal, que ela acaba entrando também na técnica de atômica, porque ela tem os mesmos processos de atomização que o ICP óptico. Bem, eles são muito parecidos em alguns aspectos, principalmente na parte pré-analisador, mas no posterior muda bastante, que a gente vai falar bastante de CP-MS, vão ser várias aulas. Bom, qual foi o histórico? O ICP óptico teve um desenvolvimento instrumental, né, desde os primeiros protótipos, e a espectrometria de massas foi desenvolvendo em paralelo. Até que no começo da década de 1980, Hooke resolveu acoplar os dois, usar a fonte de plasma e argônio como fonte de íons para um espectrômetro de massas. Então, é o primeiro acoplamento. Por isso que a técnica de ICP-MS é hifenada, porque o ICP teve um desenvolvimento, massas teve outro desenvolvimento em paralelo, e em um dado momento resolveram ligar as duas técnicas. Por isso que quando usamos ICP-MS tem hífen. A gente chamamos de técnicas hifenadas. Daí ele observou que o espectro de massa obtido era muito mais simples que os espectros de emissão para o mesmo elemento. Por quê? Porque o espectro de massa, na verdade, é o espectro de isótopos. E a composição isotópica é bem conhecida, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Já a emissão, como eu falei várias vezes, tem o elétron que é promovido da camada
última camada preenchida do átomo para a primeira camada desocupada, nível de energia. Eu posso acabar indo para a segunda, para a terceira. Eu posso ter vários processos de excitação, ou seja, o elétron pode ir para qualquer nível energético disponível. Inclusive, eu posso acabar, em alguns momentos, promovendo elétrons não da última camada preenchida, mas da anterior para outras regiões desocupadas, outros níveis energéticos, outros orbitais atômicos, e isso vai acabar tendo a emissão, que é o retorno do elétron para o estado fundamental. Então, eu posso ter para um mesmo elemento várias emissões. Já para o espectro de massas, é a distribuição isotópica simples. Além de tudo, conseguiu menores limites de detecção. E CPMS, entre as técnicas para determinação elementar, está com, até hoje, os menores limites disponíveis de detecção. Tudo bem, pessoal? Isso também ajudou a evoluir muitas áreas da ciência, como a segurança alimentar, ambiental, porque como é possível determinar concentrações cada vez menores, isso pode também diminuir alguns limites de contaminação. Ou seja, eu posso, principalmente para mercúrio e chumbo, que são elementos muito tóxicos, eu fui diminuindo os limites. Por quê? Porque eu consegui determinar concentrações menores. Até então, o limite máximo permitido coincidia com o limite de detecção de algumas técnicas. Então, eu consigo detectar 0,1 mg por litro de mercúrio. Então, o máximo permitido para água potável, por exemplo, é 0,1 mg por litro. Com o avanço das técnicas analíticas, que diminuiu os limites de detecção, eu consegui determinar concentrações menores, então consegui melhorar a segurança de alguns aspectos ambientais, alimentícios. Ficou claro, pessoal? É só curiosidade isso daqui, mas tenha em mente que a evolução analítica também mudou alguns aspectos de legislações para a segurança química. Tudo bem? Aqui, pessoal, temos o esquema básico de um ICP-MS. Como eu falei, ele tem um nebulizador, que vai acabar levando os meus analíticos para um plasma, que alimenta uma bobina de radiofrequência, igual ao ICP óptico. Só que daí muda. Ele vai para um analisador de massas. Aí que entrou o grande problema, mas foi rapidamente resolvido, do ICP-MS. A região do plasma está uma pressão atmosférica, ou seja, 760 milímetros de mercúrio, uma atmosfera, aproximadamente, tá, pessoal? Mas os analisadores de massa trabalham com bombas turbomoleculares que tem uma região de alto vácuo, que é de 10 a menos 5 até 10 a menos 6 milímetros de mercúrio. Ou seja, é uma queda muito grande de pressão. Tudo bem, pessoal? Para isso, todo espectrômetro de massas de CPMS tem essa interface, que é essa região aqui, que usa uma bomba mecânica de vácuo para abaixar inicialmente a pressão de 760 milímetros de mercúrio para um valor entre 1 até 2 milímetros de mercúrio, para então chegar na segunda etapa, onde vai estar o analisador de massas, que aí sim vai chegar no alto vácuo de 10 a menos 5 até 10 a menos 6 milímetros de mercúrio. Tudo bem, pessoal? A bomba mecânica, além de ajudar a ter essa diminuição gradual do vácuo, da pressão, no caso, ela também vai ajudar a remover espécies não ionizadas. O ICP-MS trabalha apenas com espécies ionizadas. Então, o que não está ionizado não interessa para a gente. Então, a bomba mecânica ajuda a remover essas substâncias neutras. Tudo bem, pessoal? Então, isso é o básico no espectrômetro de massas. Além de tudo, tem que destacar duas coisas. Os cones de amostragem, que vai estar entre o plasma e a interface do espectrômetro de massas, onde a pressão tem a primeira queda de pressão, e o skimmer, que é um segundo cone que fica entre a bomba mecânica e as bombas turbomoleculares, ou seja, entre a pressão média e a pressão mais baixa de alto vácuo.
Tudo bem, pessoal? O cone de amostragem ele tem um diâmetro de entre 0,8 e 1,2 milímetros de abertura na parte menor do cone, e o skimmer tem um diâmetro de abertura entre 0,4 e 0,8 milímetros. Eles também ajudam a reduzir a quantidade de substância que atinge o ICP, não só não ionizadas, mas também ionizadas, né, íons. Se chegar muito íon, pode até saturar o detector, então eles ajudam a remover substâncias não ionizadas, também diminuir a quantidade de íons que está saindo do plasma até o determinador de massas, o analisador de massas, tudo bem? E também a gente aplica voltagem nesses cones, então ajuda também a focalizar os íons para chegar no separador de massas, depois no detector. Lembrando, pessoal, como tem carga, eu posso, com o auxílio de campos eletromagnéticos, que eu gero aplicando diferença de potencial, né, voltagem, em várias partes do equipamento, começar a alinhar e focalizar esses íons e ajudá-los a se movimentar até o separador e depois o detector. Eu vou falar particularmente do CPMS em várias etapas, pessoal, porque aqui, principalmente na parte do separador de massas, né, elemento separador, e também detector, é bem diferente de uma rede de difração e de um detector. Tudo bem? Então a gente vai falar bastante disso depois. Mas agora, pessoal, como é que é o funcionamento básico do CPMS? Então o plasma ioniza, eu tenho um cone de amostragem que reduz a quantidade de substâncias neutras e ionizadas que está passando, cai numa região de média pressão, variando de 1 até 2 milímetros de mercúrio, com uma bomba mecânica. Eu removo as substâncias não ionizadas, diminuo a pressão, chego para um skimmer, que é um outro cone, que diminui mais ainda a quantidade de íons, ajuda a focalizar esses íons. Aí eu caio numa região de alto vácuo, com pressão de 10 a menos 5 até 10 a menos 6 milímetros de mercúrio. Esses íons, então, são separados e detectados. Ficou claro, pessoal? Dúvidas podem ser enviadas por e-mail ou deixadas nos comentários. Mas afinal, o que determina o ICP-MS? O que eu vou analisar usando ICP-MS? O ICP-MS nós chamamos que é uma técnica de análise isotópica. As determinações são isotópicas. Lembrando, pessoal, isótopo são sempre o mesmo elemento que é determinado pelo número de prótons. Mesmo número de prótons, que é representado pela letra Z maiúscula. Tudo bem, pessoal? Então, o que determina o elemento é o número de prótons no núcleo do átomo. Mas o que é importante também é o número de massa de um átomo, que é a somatória do número de prótons mais o número de nêutrons do núcleo, que é determinado pela letra A maiúscula. Tudo bem, pessoal? Só revisão, mas é importante para esse CPMS a gente ter isso definido. Além disso, pessoal, a massa atômica, vamos lembrar também, que vai ser também importante para esse CPMS, ela é dada pela média ponderada da massa de um isótopo vezes a porcentagem natural dividido por 100, que é para dar em porcentagem. Tudo bem, pessoal? Então, essa é assim calculada a massa atômica. Então, eu vou pegar o número de massa de um isótopo mais o outro vezes a abundância natural dividido por 100. Mas o que é a abundância natural dos isótopos? O que é composição isotópica, como as pessoas também usam esse termo? Para exemplificar, eu vou apresentar para vocês o elemento ferro. Ah, mas por que não hidrogênio? Porque o ferro é um elemento que tem algumas características na determinação de CP, principalmente a questão de interferência, que é bem importante. Eu vou falar mais para frente, mas eu vou sempre usar o ferro como exemplo, na maioria dos casos. O ferro tem 4 isótopos naturais, o ferro 54, o 56,
o 57 e o 58. Essa abundância natural, ou essa distribuição isotópica, ou composição isotópica, é a mais recente, que foi publicada em 2016 pelo relatório técnico da IUPAC, né? A União Internacional de Química Pura e Aplicada, ou International Union of Pure and Applied Chemistry, que é o que cria as recomendações para os químicos seguirem. Tudo bem? Então foi um estudo que foi realizado em 2013, concluído em 2015, publicado em 2016, trazendo a nova composição isotópica, quer dizer, a mais recente composição isotópica para diversos analitos, diversos elementos químicos que foram possíveis ser determinados. Eu trouxe como referência o artigo, tá, pessoal? Ele tem 11 autores, é um estudo bem grande que a IUPAC fez. Normalmente, esses technical reports da IUPAC são grandes, envolvem bastante pesquisadores da área para tentar definir quais parâmetros de recomendação, né? Como os químicos devem tratar alguns termos, algumas concentrações. Ficou claro, pessoal? Lembrando, isso tinha sempre um professor que falava, a IUPAC recomenda. São recomendações da IUPAC. Então, nesse último estudo, para o ferro, observaram que a abundância natural do isótopo 54 é 5,845%. O ferro 56, 91,754%. O ferro 57, 2,119%. E o 58, 0,282%. Tudo bem, pessoal? Se vocês somarem esses valores, vai chegar a 100%. Para obter melhores resultados no CPMS, recomenda-se sempre utilizar o isótopo mais abundante, que é o ferro 56. É aí que entra o problema. O ferro 56 tem umas interferências mais interessantes e difíceis removida por ICP-MS, que eu vou falar de interferência. Por isso que, quando eu falo de interferência, o ferro é meio que um padrão para a gente estudar em CPMS. Tudo bem, pessoal? Mas então tem que corrigir sempre. Então, quando eu determinar ferro, eu tenho que considerar que 91,754 é ferro 56 e ajustar minha curva? Não. Porque se eu pegar o meu padrão 1 micrograma por litro de ferro, que é mais ou menos a concentração que a gente vai começar a utilizar em CPMS, sempre na ordem de micrograma por litro, esse 1 micrograma por litro vai estar distribuído dessa mesma forma entre os isótopos. Tudo bem, pessoal? Então, o sinal obtido, apesar de ser para o ferro 56, ele representa toda uma distribuição de espécies. Então, e também vai estar na minha amostra a mesma distribuição. Ou seja, apesar de eu determinar isótopos, eu posso usar para determinar a concentração do elemento na amostra. Ficou claro isso, pessoal? Porque apesar de ser isótopo, eu determino o elemento porque a distribuição natural vai ser igual para os padrões e para as amostras. Então, apesar de determinar o ferro 56, eu posso fazer análise de ferro na minha amostra. Ficou claro, pessoal? De novo, pessoal, dúvidas podem ser deixadas nos comentários, que eu vou tentar elucidar as respostas. E existem também, pessoal, uma coisa que é importante falar, elementos monoisotópicos, ou seja, apresenta apenas um isótopo natural. Tudo bem? Também de acordo com esse estudo da IUPAC. O caso, o berílio 9, flúor 19, sódio 23, alumínio 27, fósforo 31, escândio 45, manganês 55, cobalto 59, arsênio 75, ítrio 89, nióbio 93, ródio 103, iodo 127, césio 133, praseodímio 141, térbio 159, ômio 165, túlio 169, ouro 197, bismuto 209 e proctínio 231. De novo, pessoal, é aquele estudo que eu falei para vocês da IUPAC. Eles identificaram apenas um isótopo para esses elementos.
Ou seja, se eu quero determinar algum desses elementos via CPMS, eu não tenho para onde fugir. O interessante, pessoal, é que todos os elementos que têm um isótopo não têm um isóbaro, ou seja, outro elemento com o mesmo número de massa. Então, isso ajuda bastante a determinação via CPMS. Tudo bem, pessoal? Tem elemento aí que não se determina, pessoal, via CPMS, por exemplo, flúor, berílio, o sódio, dificilmente você vai usar CPMS, porque você nunca vai ter tão baixa concentração. Normalmente sódio é via fotometria de chama. Alumínio também é um elemento bem chato de se determinar via ICP, aliás, quase todas as técnicas. Mas, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu determinei manganês e cobalto e tive que determinar usando manganês 55 e cobalto 59. Tudo bem, pessoal? Mas alguém deve se perguntando, eu fui lá na tabela periódica e a massa do sódio, você falou que é a somatória dos elementos, não dá 23, dá 22,99 unidades de massa atômica. Do ouro também olhei, né? 197. É 196,97 unidades de massa atômica. Isso, pessoal, é uma curiosidade também que a gente vai tratar muito quando for tratar de alta resolução. Por quê? Atribuiu-se ao próton uma unidade de massa atômica e ao nêutron uma unidade de massa atômica. Só que não é exatamente um. Ele tem uma pequena variação nos decimais que só foi determinada com o avanço da ciência também. Isso é chamado de defeito de massa dos isótopos. Tudo bem? Então, nenhum isótopo tem uma massa exata, sempre tem alguns decimais. Na maioria dos casos, não é importante. Mas como formos falar de massas de alta resolução, de CPMS de alta resolução, que existe um disponível no mercado, um modelo, vai ser muito importante para algumas separações, tudo bem, pessoal? Mas, a princípio, quando eu for, por exemplo, analisar manganês, eu vou colocar manganês 55 na minha técnica de CP. Só que não é exatamente 55 o número de massa dele, é 54 e alguns decimais. Mesma coisa para o cobalto. Mas e o cobalto 60? O cobalto 60, pessoal, é um radioisótopo, ele não é natural. Tudo bem, pessoal? Eu bombardeei o cobalto com nêutrons e gerei um radioisótopo. Tudo bem, pessoal? Então, radioisótopos mudam um pouco aí a química. Então, quando eu estou falando de CPMS, estou falando de isótopos, estou falando dos naturais, ou seja, naturalmente só existe cobalto 59. Cobalto 60 é artificial também. Ficou claro, pessoal? Por fim, pessoal, muitos CPMS vêm com esta tabela periódica, que já diz quais elementos podem ser determinados, qual que é a faixa de concentração que se trabalha com eles. Bem, em azul temos aqui que pode ser de 0,1 até 1 ppt, estamos falando agora de nanograma por litro. Tudo bem, pessoal? Em amarelo, de 1 até 10 nanograma por litro. Em laranja, de 10 a 100. Em magenta, de 0,1 até 1 nanograma por litro. E em verde, que é apenas o enxofre, de 1 até 10 micrograma por litro, ppb. São concentrações, como eu falei, bem baixas. Então, de novo, pessoal, em relação a técnicas elementares, o CPMS apresenta sempre os menores limites de detecção entre as técnicas analíticas. Tudo bem, pessoal? Na parte de espectro. Eu não vou falar a parte de eletroquímica porque eu conheço muito pouco. Tudo bem? Mas em espectroanalítica, na parte de atômica, na parte elementar, o ICP-MS apresenta os menores limites de detecção. Tudo bem, pessoal? Em cada elemento apresenta esse traço que, na verdade, representa a distribuição isotópica também. Alguns parecem que são monoisotópicos. Se você olhar o ferro, o cálcio, o potássio, o vanádio, o cromo, parece que ele é monoisotópico, mas na verdade é que ele tem um isótopo muito intenso e os outros são bem pouco abundantes. Tudo bem? Por exemplo, o ferro, como eu falei,
Ele é 91% e 56%. Os outros estão lá 5, 2 e 0,3%. Então não aparece no sinal. Mas é assim, é 4 isótopos. Tudo bem, pessoal? O mesmo, por exemplo, é para o vanádio. O vanádio tem o 51 e o 50, que é bem pouco. O cromo tem o 52, mas também tem o 51, o 54, o 53, estão bem menos abundantes comparado ao principal, então parece que tem um só, mas não, são vários isótopos, tá bom, pessoal? Essa então foi a introdução de CPMS, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Por favor, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, isso ajuda bastante o canal continuar crescendo para trazer mais conteúdo para vocês, tudo bem? Siga o canal na rede social Facebook, Twitter e Instagram. E dúvidas podem ser ou deixadas aqui nos comentários ou então enviadas por e-mail, pelo e-mail que é semduvidas@gmail.com. Então espero ver vocês na próxima, pessoal. Até lá, valeu, tchau!